Meu nome é Fabrício Velic, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda novamente ao meu canal. Bom, hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre um texto que eu acho bem interessante, que é o texto de Mateus 6:24, quando Jesus, lá no que ficou conhecido como Sermão do Monte, fala sobre servir a dois senhores. Né? Não é possível servir a dois senhores, porque ora você vai agradar um e desprezar o outro, e por aí vai. Esse texto é até bastante conhecido. E aí ele fala: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou algumas versões, servir a Deus e a Mamon. A primeira coisa que eu acho muito interessante nesse texto é que Jesus ele não faz a contraposição entre Deus e o diabo, algo que é bastante comum nos meios cristãos, né? Colocar essa contraposição dos dois senhores, Deus ou o diabo, você está servindo a Deus, você está servindo o diabo e por aí vai. Mas Jesus não coloca essa contraposição, ele fala sobre os dois senhores, servir a Deus e servir ao dinheiro. E só nesse ponto eu já acho algo bastante interessante, não colocar Satanás ali, ou o diabo, ou qualquer coisa desse gênero, mas colocar o dinheiro. E aí, eu refletindo um pouco sobre isso, eu acho que quando a gente olha nas perspectivas, né, divinas e nas perspectivas é, da nossa sociedade contemporânea, capitalista, eu acho que algumas coisas nos, nos vêm à mente, assim, pipocam para nós que eu acho que seria interessante discutir. Bom, começando pela questão divina, né? É interessante perceber que Jesus ele foi um homem simples. O, os relatos dos evangelhos mostram isso. Jesus foi uma pessoa pobre. Jesus não foi uma pessoa que ostentava muita coisa, não tinha nem onde reclinar sua cabeça, se a gente quiser usar o texto, né, propriamente dito. Sim, ele vivia junto com um pessoal que não era bem visto, ele vivia entre os marginalizados, ou seja, toda a vida de Jesus não foi permeada por luxo, não foi permeada por nada disso. Jesus, ele nasceu pobre, ele viveu pobre, ele morreu como um bandido condenado pelo Império Romano por causa das suas posições, né, sua pregação, suas posições políticas. Então, esse é um ponto curioso, né? Jesus, ele nunca foi rico. Jesus ele foi um dos pobres, ele vivia em total desprendimento de si, total abertura a Deus e ao próximo, algo que até mesmo o Ratzinger vai colocar como isso sendo, né, aquilo que podemos identificar como a divindade de Jesus, né, o fato dele ser aberto totalmente ao próximo e aberto totalmente ao próprio Deus. Então nisso se manifestaria a sua divindade. Então, nesse sentido, a gente percebe um Jesus que andou, viveu e morreu pobre. Do outro lado, quando a gente vê a nossa sociedade hoje, principalmente uma sociedade capitalista, marcada pela questão do acúmulo de riqueza, as pessoas querendo cada vez mais ter mais dinheiro e, sim, ter a todo custo muitas coisas, acumular muitos bens. Não que isso seja em si errado, né? A Bíblia não condena a riqueza, não condena esse tipo de coisa. O que a Bíblia e o texto bíblico como um todo, né, fala a respeito do amor à riqueza, principalmente o Novo Testamento, né? A questão do amor, a riqueza, que Tiago vai dizer que é a raiz de todos os males. Mas algo que chama a atenção é que, na visão capitalista, no mundo capitalista que nós vivemos, a ideia do acúmulo de coisas, né? Você precisa acumular para si
para você ser bem-sucedido, para você ter um status, para você conseguir, vamos colocar assim, ser alguém no mundo. E tudo isso, essa dinâmica de acumulação, esse que é o ponto que eu acho que é bastante interessante. Vai na contramão, né, segue na contramão daquilo que Jesus propõe com sua vida. Enquanto o amor ao dinheiro faz com que nós queiramos cada vez mais acumular os bens, queiramos a cada dia mais ter as coisas, ficar cheio das coisas, achar que todo mundo está aproximando de nós porque quer obter algum benefício, principalmente se nós nos tornamos ricos e cheios de dinheiro e por aí vai. Ou seja, nós nos fechamos com relação ao outro, enquanto a atitude de Jesus, a proposta de Jesus é de abrir-se na direção do seu próximo, abrir-se para aqueles e aquelas que necessitam. Percebam que algo que é interessante é que nem o que está sendo falado é de se tornar um asceta, né, um ermitão. A mesma coisa também, o texto não está condenando você ter uma condição financeira boa, sim, satisfatória, nada disso é condenado. E algo que é bastante interessante de se notar é esse contraste que o amor a Deus nos leva ao desprendimento, enquanto o amor ao dinheiro nos leva ao acúmulo, nos leva a não observar, na maioria das vezes, não observar o nosso próximo, aqueles que passam e aquelas que passam necessidades. Então, quando se fala não podeis servir a dois senhores, porque ora você vai agradar um e desagradar o outro, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Essa reflexão que eu queria trazer é nesse sentido. Por quê? Porque servir a Deus implica num desprendimento, numa abertura para aqueles e aquelas que necessitam. O amor ao dinheiro visa justamente o contrário, visa um voltar-se somente para si, acumular somente para usufruir para o seu próprio prazer e sem pensar, na maioria das vezes, nas outras pessoas. Então percebam que está em total contraste amar a Deus e amar o dinheiro. E aí eu acho que essa talvez seja uma boa chave de leitura para a gente compreender esse versículo tão conhecido, mas às vezes pouco refletido no nosso meio. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. E fica o convite para vocês se inscreverem no meu canal. Até a próxima!